a Rádio Pirapora, ZYL 317, canal 1240 AM. Rede Itatiaia. Rádio Pirapora AM. A partir de agora, Café com Notícia com Alexander Silva. Muito bem, agora 8h06, 8h06, um excelente dia para você, bom dia. Alô, Arthur Nascimento, bom dia. Bom dia, Alexander Silva. Eu quero desejar também um ótimo dia aqui para o ex-prefeito Warmo Fonseca Braga, presente nos nossos estúdios, como prometido. De primeira mão aí vai estar sendo entrevistado pelo programa Café com Notícias. Bom dia também a presença aqui na rádio aqui do vereador Idelmar Cordeiro, também o Gesselito Freitas, o professor Zé Paulo. Um bom dia a você de Pirapora, a você de Buritizeiro e toda a região. Daí 8h09. Bom dia aí, ex-prefeito Warmo Fonseca Braga, bom dia. Bom dia, Alexander Silva, bom dia, Arthur Nascimento, bom dia, Freitas, que está aqui nos ouvindo, Ademir Santos, todos que estão aqui na Rádio Pirapora. Bom dia, ouvintes de Pirapora, Buritizeiro, como você falou, de todas as cidades, mas eu quero dar um bom dia especial, além de ser para o povo de Pirapora, meus irmãos, minhas irmãs de Lagoa dos Patos, que eu tenho certeza que são ouvintes assíduos aqui da Rádio Pirapora, que querem sempre estar por dentro das notícias e dos acontecimentos aqui da nossa cidade e da nossa região. Mas eu estou tranquilo, Alexander, é um prazer estar aqui depois de tanto tempo. Eu falo que já deve estar beirando quase os 2 anos que eu não participo de um programa aqui na Rádio Pirapora, com tranquilidade, para a gente poder falar o que o nosso coração está pedindo, para ouvir as pessoas, para ouvir as críticas, os questionamentos. E hoje eu estou aqui muito tranquilo para a gente poder fazer isso. E é claro que eu tive uma trajetória horrível durante a minha vida pública e a minha existência aqui na Terra. E eu mexo de vida, eu encontro as pessoas diariamente, eu encontro com dezenas e centenas de pessoas por dia. E cada um quer que eu conte a história, a minha passagem, a minha travessia, como diz os irmãos evangélicos, a minha travessia no deserto. E eu acho que é o momento, é a oportunidade. Eu escolhi estar aqui com vocês, aqui na Rádio Pirapora, pela credibilidade do programa, pela credibilidade, principalmente, que todos vocês aqui da Rádio Pirapora levam a informação e levam a notícia ao povo de Pirapora e da nossa região. Mas eu estou à disposição sua, dos piraporenses, de todo mundo que quiser questionar, me perguntar, me criticar. Estou com o coração aberto para o que vier. Tá ok, então vamos começar. Eu gostaria que o senhor tratar de você. Warmo Fonseca Braga, 16 meses que o senhor ficou preso. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero perguntar isso para ele, não pergunta. Eu vou te perguntar isso aí. Esses 16 meses que o senhor ficou preso, ou seja, 16 meses preso. Isso é tão interessante que quando você usa a palavra preso, aí tem gente que vai conversar comigo e rodeia. Porque você estava lá, e eu falo, eu estava lá preso. Verdade. Aí fica todo mundo constrangido de me falar que eu estava na cadeia, que eu estava preso, e vai caçando uma maneira. Não precisa camuflar, né? Fica A linguagem que o povo conhece é o que a gente trata. Então, nosso programa é desse jeito, é traçado com as palavras que o povo entende. Então, bom, o senhor ficou lá 16 meses preso, na cadeia, evidente. Mas, voltando ao passado, o senhor foi prefeito em Lagoa dos Patos por 2 mandatos consecutivos, depois veio para Pirapora também por 2 mandatos consecutivos, claros. Às vezes que é do céu que se vê o paraíso, né? Do inferno que se vê o paraíso. Então eu gostaria que o senhor traçasse para a gente no início do programa, que contasse para as pessoas os momentos que o senhor passou lá na cadeia, eu não sei como que é, que nunca tive lá e não desejo nem para o meu pior inimigo, mas eu gostaria que o senhor traçasse para a gente os momentos que o senhor teve lá na cadeia, entendeu? O sentimento, o que passava, o que pensava na cabeça do senhor no momento, com família aqui fora, com pessoas que o senhor um dia liderou, que pessoas que sofrem, com certeza, que me ligam aqui na rádio, que sofreram junto com o senhor. Gostaria que o senhor passasse para a gente um pouquinho desse acontecimento na sua vida enquanto o senhor estava na cadeia. Ok. De fato, foi uma experiência, como você falou, Alexander, que a gente não pode desejar para ninguém. Bom,
Eu estava preparado para o programa e sabia que viria. Estava para Belo Horizonte, saí de lá tarde da noite, cheguei aqui de madrugada para poder estar aqui. E bem tranquilo, falando, não, porque a cadeia, na realidade, quando você foi e passou por ela, nessa musiquinha, isso aí você não vai deixar eu falar, pode tirar a musiquinha. Porque, na realidade, todo mundo me conhece, sabe que eu já sou emotivo de natureza. E depois disso tudo, não é fácil. Bom, eu sempre tive orgulho dos meus mandatos de prefeito, ter assim a consciência tranquila que eu fiz jus ao crédito e à oportunidade que as pessoas me deram, tanto de Lagoa dos Patos como de Pirapora. E eu falei muito durante os meus mandatos que eu dedicava assim, ó, com a determinação, para achar que eu vou engrenar, com a determinação que poucos gestores municipais do país ou de Minas Gerais tinham, porque eu abri a mão de tudo. Eu, na realidade, privava a minha vida pessoal, a minha família, todos eram sacrificados, Alexander, para mim poder cuidar e dedicar do povo de Lagoa dos Patos. Mas vamos falar de Pirapora, da cidade de Pirapora, do povo de Pirapora. E isso eu fazia e eu cansava de falar. Na minha vida era fazer política, ser gestor. E por que eu sempre falava isso muito? Porque você, quando gosta muito de uma coisa, você faz e faz bem feito. E é assim que eu fiz. Bom, com isso, eu estava findando meu mandato, preparando um projeto maior, que eu entendia que Pirapora e a região merecia e precisava. E estava preparado para tudo na vida, mas jamais achei que algum dia alguém colocasse uma algema no meu braço ou me levasse para a cadeia. Por que eu tinha certeza e achava isso? Porque eu tinha a minha consciência tranquila de que eu nunca fiz para merecer. Eu falo muito com as pessoas que se eu nunca conseguir fazer o bem com alguém, ou bem numa cidade, ou por uma pessoa, eu tinha certeza que o mal ou a coisa ruim, eu também não tinha feito. Então, quer dizer, essa tranquilidade de saber que jamais eu passaria por isso, isso estava impregnado em mim, era uma certeza que eu tinha. Quero cumprimentar e abraçar aqui meu amigo André Carioca, que está aqui nos servindo uma aguinha. Então, com isso, Alexander, aconteceu isso tudo. E a gente sabe o porquê. Muitas pessoas desconhecem na intimidade, atrás dos bastidores, o porquê disso tudo. Mas o que eu tenho que ter a certeza e a tranquilidade é que a justiça é assim, o judiciário é assim, o Ministério Público é assim, é a obrigação e a atribuição deles, quando há denúncias, investigar, a gente ser investigado, e por aí vai. O que importa é que eu passei por isso. E se você me perguntar, eu entendo que isso foi justo, que foi correto, eu vou morrer falando que não, porque, primeiro que é constitucional, você não pode ser preso antes de ser transitado e julgado em última instância. E eu fui de uma prisão preventiva de 5 dias para averiguar e fazer apurações, e com isso conseguiram, como diz um amigo meu, me enrolar tanta linhazinha fina em mim, de uma quantidade tão grande. Eu fui preso porque eu comprei precatórios que eu nunca vi na minha vida, e eu não comprei. Me acusaram de comprar precatórios de título de dívidas públicas, de que eu nunca vi na minha vida. Eu fui o único prefeito que formalizei uma carta para a Receita Federal. Falei, olha, esses títulos que estão vendendo para bater as prefeituras numa situação muito crítica, devendo o INSS,
E a gente, com espírito público, com a vontade de economizar o dinheiro do município para poder sobrar, para levar para a área de saúde, educação e, quem sabe, até obras de infraestrutura, eu falei, olha, se as prefeituras estão comprando, essa empresa está vendendo, o município de Pirapora também vai adquirir isso. Só que eu fui o único que tive a responsabilidade e o cuidado de consultar a Receita Federal para ver se aqueles títulos tinham validade. A Receita Federal falou comigo que não tinha, eu não comprei. Bom, mas aí por aí vai. Então, se eu for explicar a quantidade de coisas, vamos falar do centenário, não tinha um recurso público, foi patrocínio das empresas que deram, me prenderam porque havia indícios de desvio de recursos públicos, não quiseram compreender que a empresa, de uma maneira correta, licitou, participou da licitação e que, além de pagar as bandas, tinha outras despesas. Aí não, porque pagou as bandas tanto, e cadê mais um restante de não sei quanto, 400 mil reais? Os 400 mil reais era para pagar o avião, o hotel, o palco, o som. Então, quer dizer, há uma quantidade de dúvidas, e com isso, na dúvida, vamos prender Vármilo e depois nós vamos apurar. Pois não, Arthur? Quando o senhor esteve em Coração de Jesus, teve uma entrevista lá, durante uma entrevista o senhor respondeu que se tivesse de fazer e viver tudo que viveu em Pirapora, em Lagoa dos Patos e região, faria e viveria tudo de novo. Aquela entrevista ela foi até bem polêmica, porque as pessoas, eu não dei conta de explicar direito na televisão ao ser entrevistado. O que eu quis dizer é que eu estava sofrendo muito, e junto comigo estava sofrendo minha esposa, meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, minha família. Junto comigo sofreu muito meus amigos, meus eleitores, o povo de Pirapora, o povo de Lagoa dos Patos. Caíram de joelho, Arthur Nascimento. Pirapora, graças a Deus, caiu de joelho, orando, rezando por mim. E isso eu tenho a certeza e a convicção que foi as orações que foram alcançadas por Deus, que me tirou da cadeia. Isso eu não tenho dúvida. Mas quando eu quis dizer aquilo, eu quis dizer que eu estava sofrendo muito, mas que se eu tivesse que passar por tudo de novo, por esse sofrimento, para mim poder fazer as realizações que eu fiz na minha vida pública, eu passaria, porque eu tenho certeza absoluta, Arthur Nascimento, que eu fiz o bem, que eu ajudei muitas pessoas que precisavam de uma mão estendida, eu dei conta de estender a minha mão e ajudar as pessoas. Eu consegui fazer transformações importantes nas cidades que eu fui prefeito, melhorando a vida das pessoas, melhorando a vida daqueles que precisam de fato do poder público. Então é isso que era o que eu quis dizer ali, mas não fui compreendido. Entenderam alguns que eu faria alguma coisa desonesto de novo, mas nada disso. O que eu quis dizer é que por todo o sofrimento que eu estava passando, que eu ainda entendia que valeu a pena eu ter modificado a vida e as pessoas, e ter modificado um pouco as duas cidades que eu administrei. Mas eu quero voltar a falar, Alexander, então, isso que aconteceu, fui preso, uma experiência horrível, graças a Deus, e eu agradeço muito a minha amiga Lenice Preta, que me incentivou a fazer um curso superior. Essa foi a minha salvação, apesar de que por onde eu passei, eu fiquei em Montes Claros, eu não me lembro se foi uns 8 ou 9 dias, e lá eu ficava em algumas celas que era a de visita íntima, então não estava nos pavilhões lá onde estavam os presos, mas sempre que eu falar isso, vai entender que eu estava preso, porque eu estava preso também. Tudo que te tira a liberdade de ir e vir, você está preso. Mas lá era gostoso, porque e eu falo sempre que foi uma das coisas boas que eu pude sentir e notar, foi realmente a preocupação e a manifestação de carinho das pessoas, sempre que estavam aqui fora comigo, como as pessoas que estavam presos também. Lá em Montes Claros, onde eu estava preso, fiquei lá por uns 9 dias ou 10 dias, você só via os caras gritando: ô Vármilo, você tá bom, Vármilo? Aqui é fulano lá de São João da Ponte, que não sei o quê, que é primo de não sei quem. E eu: ô fulano. Daí a pouquinho gritava outro de outras celas: ô Vármilo, você tá bom? Aqui é fulano lá de Campo Azul, seu pai, sua mãe. E aí eu ficava o dia inteiro, todo mundo me conhecia e sabia e falava de que cidade que ele era. E com isso você passava o dia
Beleza. Daí acharam por bem que Montes Claros não estava bom para mim e tentaram me levar para o inferno, que era a penitência de segurança máxima de Minas Gerais, e me levaram para Nelson Hungria. Ao me levar para lá, foi aquela história do sapo, você quer que te jogue na água ou na pedra? E acabaram que me jogaram num lugar que também é cadeia, eu estava preso, mas para todos os efeitos, eu tive a sorte de ter o curso superior e lá eu fiquei preso dentro da cadeia, mas lá nós tínhamos uma casa separada, que era a casa dos presos de curso superior. Sim. Então lá eu ficava junto com... Sempre tinha meia dúzia de advogados, tinha médicos, e tinha um juiz, tinha professor de educação física, quer dizer, uma série de profissionais que davam em torno, lá tinham capacidade de 15 a 20 presos, e com isso a gente ia fazendo aquilo, ficava lá nessa casa. De manhã, 8 horas da manhã, não tinha grade, não tinha nada, abria a porta, todos nós saíamos, era casa com quartos, a gente saía, passava o dia todo fora, dentro do presídio. Lá dentro do presídio, Arthur Nascimento, trabalha mais ou menos uns 500 presos, que saem dos pavilhões e cuida de manutenção, fábrica de bola, fábrica de bloquete, faz pintura, faz capina e tal. E a gente passava o dia todo solto, aquele trem andando para cima e para baixo, conversando. E eu falo muito que foi uma outra experiência boa que eu tive, porque eu não conhecia esse lado, não. São duas coisas que o dia que eu tiver voz e eu puder falar em algum momento, em algum lugar... Primeiro, tirando de 2 tipos de crimes, que eu acho terrível, mas eu cheguei à conclusão que cadeia, ela não precisa ser mais de 1 ano. A cadeia mais de 1 ano, cadeia de 1 ano, Arthur, é uma eternidade de cadeia. Então, eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que comete qualquer crime, menos aquele que, infelizmente, eu vou ofender aqueles que cometeu homicídio, mas que vai ter o direito de se defender, ou vão falar daqueles que cometeram algum tipo de estupro, quer dizer, esse eu entendo que a gente... É um crime de maior periculosidade. Claro, e tirar a vida de um filho, de um irmão seu, a gente não é fácil, mas o que eu quero dizer é que qualquer outro crime, Arthur, 1 ano de cadeia é cadeia de dar de pau, é cadeia que não acaba mais. A pessoa que fica 1 ano na cadeia, ele nunca mais vai querer cometer nada se ele tiver a consciência e a índole boa. Agora, aquele que não tem, você pode dar ele 500 anos de cadeia, que ainda é pouco, porque ele está pronto para voltar no outro dia. Você com essa experiência aí, Varno, você acredita que esse modelo de prisão ressocializa realmente, ou nós estamos muito aquém do esperado? As pessoas que estão lá são realmente descumprida o artigo da Constituição, artigo 5º, né, de direito de todos. Você acha que estão sendo respeitados nessas cadeias? Com certeza não, Arthur. Lá eu tive experiência, aí as pessoas lá me chamavam dentro da cadeia de prefeito. Ô prefeito, aí eu fiquei amigo de todos os presos lá e andava para cima e para baixo, e a gente tem esse dom de poder fazer amizade. E aí um chegava para mim e falava, ô prefeito, olha essa pena minha aqui. Aí eu lia e falava, não, tá certo aqui, ó. Você foi condenado a 2 anos e 7 meses, na hora que cumprir 2 anos e 7 meses de cadeia, você vai embora. Prefeito, eu tenho 7 anos que eu estou aqui. Então, Arthur, a coisa mais nociva que tem na cadeia é o seguinte: se o preso não tiver assistência da família, do advogado, ele não suporta aquilo lá, não. E o que eu notei lá e vi é que o Estado abandona. Esse cara tinha 7 anos que estava na cadeia, a família dele não dá conta de ir lá porque ele é de família humilde. Os advogados abandonam e largam. O Estado não está nem aí. Ninguém vai lá pegar o processo dele lá no fundinho de uma prateleira e virar e falar assim, olha, vamos embora soltar esse rapaz aqui, que ele só tinha que cumprir 2 anos e 7 meses e já tem 7 anos que está na cadeia. Com toda essa informatização, já deveria estar sendo acompanhado cada processo, né? A coisa deveria ser diferente, né? Mas aí, com isso, eu fui levando e fui vendo e fui passando. Dos meus 3 primeiros meses, Arthur, foi muito sofrimento, foi muito doído, principalmente que todo dia os advogados entendiam que eu saía hoje, amanhã, porque, como eu falo, se eu tivesse feito o que falam que eu fiz, não era motivo de eu estar preso antes de transitar e julgar. Aí eu falava, puxa vida, eu não podia estar aqui. Então, os 3, 4 primeiros meses foi um sofrimento, porque eu deixei de ver meus filhos. Você não tem a noção, porque só tem quem vive o que eu vivi. E quem vive, porque eu sei que muitos presos que estão aí viveram. E eu falo muito que por onde eu passei, quando eu vim aqui em Pirapora, que delícia que era o carinho, quando eu entrava numa cela e que eu chegava, e eu quero mandar um abraço para a Fabinha Atem, porque quando eu entrei numa cela que estava super lotada aqui para passar de uma noite para outra, desnecessário, mas me fizeram isso, porque queriam me expor de tudo quanto é maneira. Com isso,
Você chega lá, todos eles querem sair da cama deles para me dar. E não, vou ficar aqui, vou botar meu colchão aqui no chão, vou dormir no chão. Aí pronto, e lá tinha a cama de Fábio Inhatra, que ele me perdoa, tá falando isso para todo mundo, que eu nem sei se todo mundo sabia que ele estava preso. Mas de qualquer maneira, ele abre a mão de sair da cama dele, ele estava recém-operado, para me botar na cama dele, de frente para o ventilador. Então, esse acolhimento, por onde eu passei, eu achei. Mas voltando a falar lá de Belo Horizonte, então com isso você vai. Minha família é muito presente, como eu falei, que foi meu esteio, na verdade, minha mulher e meus filhos e minhas irmãs. E o carinho do povo de Pirapora, Arthur, foi que foi me dando esperança, foi me dando, alimentando e me dando... Vontade de viver cada dia mais. Não, lá eu sabia dos boatos que saíam aqui fora todo dia, porque depois do 4º mês, aí você fica resignado e começa a entender que está na mão de Deus e que o dia que Deus entender que vai te tirar de lá, chegou a hora certa e beleza. Eu recebi, Arthur, 1.820 cartas do povo de Pirapora. Cada carta que chegava, que você lia, você chorava, você emocionava, e você via que as pessoas que te conhecem sabiam que você não merecia estar ali, sabia que não tinha motivo nem razão de você estar ali. Era gostoso quando eu via nas audiências e que via aquela manifestação da população de Pirapora lá querendo me ver, querendo pegar. Aí alguém falava, mas por que aquele tanto de polícia? E eu tentando explicar depois que eu saí de um por um, porque quando você está sob a custódia do Estado, você tem 2 problemas daquele aparato policial. Primeiro é que realmente eles têm medo de alguém tentar te resgatar e te carregar. Você está sob a responsabilidade do Estado. E segundo, que quando chega numa multidão daquela lá, Alexander, há uma preocupação também do Estado de que você seja, do mesmo jeito que as pessoas estavam lá para me abraçar e me dar um beijo e me ver, há uma preocupação também de ter 1 ou 2, ou sei lá, alguém para querer me ferir, me agredir. Mesmo eu sabendo que não existe isso em Pirapora, mas o Estado tem que ter esse zelo. Porque alguém me pergunta, gente, para que esse tanto de polícia? Para que esse... Durante as minhas audiências que eu vim aqui. Mas o que importa é, como eu estava te falando, recebi 1.800 e tantas cartas, eu recebi 112 Bíblias, e eu falo muito que foi bom, que foi ruim, mas foi bom. Que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ler a Bíblia de capa a capa. É claro que você lê a Bíblia, você não entende tudo, mas eu devo ter entendido aí uns 20% da Bíblia. Mas ali tem muitas coisas que você pode fazer uma reflexão e começar a te encaixar naquele momento. E o que eu entendi, igual a lição que eu tirei disso tudo, com toda a humildade eu vou falar isso aqui, Arthur e Alexander, é de que todo esse sofrimento, eu pude ver algumas coisas, pude fazer algumas reflexões, pude ver também que, e quero até deixar essa mensagem para as pessoas, é de que a vida só tem sentido se a gente tiver dificuldades, se a gente tiver atribuições, tiver problemas para resolver no outro dia. Eu aprendi muito que problema grande para mim, ele é pequeno. Problema pequeno, ele é pequeno. Não que eu sou um super-homem, eu não sou, eu sou fraco, eu sou frágil. Mas, na realidade, eu entendi que todos os problemas têm solução. Que quem cai numa cadeia daquela lá, depois de 4 meses, ele está lá dentro, divertindo, rindo, contando caso, é porque a gente tem a condição de superar problemas imensos. E eu aprendi que problemas imensos eu dou conta de superar, porque um problema maior do que ir para uma cadeia, eu vou te contar que é só mais 1 ou 2, que é a morte, então uma doença gravíssima. Mas, com isso, foi indo, até que chegou o dia de que entendia, e eu sabia que as condenações que me deram aqui em Pirapora, eu falava, eu sempre confiei na justiça e ainda confiava na justiça. Eu falei, eu tenho certeza que quando meus recursos chegarem no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vai ser revisto, que é totalmente sem lógica, e isso que aconteceu. Os recursos meus, a partir do momento que foram chegando em Belo Horizonte, a gente tem ganhado como o primeiro recurso, que era um recurso quando eles falavam da máfia do lixo, que não existia máfia nenhuma, que não tinha nada, foi cancelado desde o inquérito, o processo, a condenação, que me deram uma condenação que nem existe no Código Penal. E pronto, estou aqui fora, agora pronto para encarar os problemas que eu tenho jurídico, estou defendendo os processos, falam-se de milhares de processos que falam que eu tenho, de centenas, sei lá. Eu realmente tenho muito processo, porque eu fui prefeito 16 anos,
eu tenho negócios que me movem processos trabalhistas. Você chega numa safra de manga da nossa fazenda, nós temos 300 funcionários e que movem diariamente processos trabalhistas. E aí vai, processos que a gente move contra empresas, tudo isso são processos. Agora, eu fico tranquilo porque a gente sabe que o judiciário e o fórum é feito para dirimir isso mesmo, as dúvidas. O ex-prefeito Vármilo, falando em se tratar dos processos, né, foi veiculado na rádio vizinha, a Rádio 102 FM, né, que o STF julgou, dando provimento à causa do Ministério Público, o direito de atribuição de investigação. E, segundo a matéria desse lá, os prefeitos e ex-prefeitos nesta linha, que foi falado, que o recurso que você recebeu, anulando o inquérito, o processo e sentença do TJMG agora pode voltar a ser anulado e você poder ser dirigido de volta à prisão. Procede usar essa questão dessa matéria do STF, uma vez que o que a gente pode perceber é que o STF, dando esse poder para o Ministério Público de investigação, não quer dizer, não tem nada a ver com essa questão sua, que se você houve um benefício aqui do seu inquérito, na qual foi anulado, e você teve liberdade, o que vem a essa ligação com essa decisão do STF? Você acha que tem alguma ligação a vir atrapalhar o procedimento dos seus processos? Não, Arthur, isso é sem lógica. Eu tive notícia dessa informação que esse jornalista deu. É uma informação totalmente equivocada para o ouvinte. Na realidade, eu também conheço ele de muito tempo. Eu até acho que ele é um grande profissional, porque, na realidade, ele faz bem feito aquilo que ele faz. A gente sabe que a maneira que ele trabalha, ele justifica aquilo que o pagam ou o pedem para fazer. E então, na realidade, eu tive notícia que ele falava isso, que, como diz, ele até me botou na cadeia de novo agora no mês de junho, pela vontade dele. Essa é a vontade, Arthur, que eu falo muito, que eu acompanhei isso desde quando eu vim para Pirapora. As pessoas e política tem isso, política tem dois lados. Política tem quem gosta, ama, quem não gosta, odeia. Então eu lembro, não é diferente, o povo de Pirapora lembra muito bem disso, e meu amigo Freitas está aqui me ouvindo. Eu lembro que a primeira entrevista que eu dei aqui na rádio aqui, eu era prefeito de Lagoa dos Patos e estava ensaiando a minha candidatura aqui em Pirapora, e ele falou comigo: olha, mas você tem defeito. Aí eu falei: não sei que tipo de defeito, não, acho que todos nós temos defeito, tal. Não, eu falo para te atrapalhar politicamente, porque aqui é o seguinte, quem não tem defeito, nós colocamos. E Freitas está aqui me ouvindo, e ele bateu a mão ali para mim, ele lembra muito bem disso, isso foi há 12 anos atrás. Eu falei: então essa característica de quem não tem defeito coloca, então isso estou conseguindo ver e conhecer aqui em Pirapora. Mas na realidade, e lá naquela época já se falava isso: olha, fulano não vai poder ser candidato. Se fulano for candidato, não vai tomar posse. Se tomar posse, vai ser cassado. E foram ensaiando isso tudo. E eu fui candidato, e eu tomei posse, e eu fiz os meus 8 anos de mandato com muito orgulho, e fui bem avaliado. Tanto é que a gente saiu, meu grupo político, eu estava comentando hoje com alguns amigos, todos do meu grupo político, você pode olhar aí quantos vereadores que eram secretários meus e que retornaram para a Câmara, igual o Neivaldo era secretário, e o Demar era secretário, Neivaldo Dalto era secretário, Anselmo Caires era secretário, quer dizer, todos retornaram para a Câmara. O Esmeralda era vereador, virou vice-prefeito. Então, quer dizer, isso é a prova da avaliação. Mas voltando a falar sobre esse jornalista, quem é locutor não é jornalista? Como é que é o caso? É jornalista? É radialista, desculpa. Eu estava vendo que tinha uma coisa para esse radialista. É que, na realidade, eu acompanhei a trajetória dele há muitos anos e sei disso. Vamos pegar um exemplo. Outro dia, o prefeito de Buritizeiro era inimigo, batia. Hoje, o prefeito de Buritizeiro é a pessoa melhor do mundo. Então, quer dizer, a gente precisa ser inteligente para entender que o que é que tem. Sempre por trás tem alguém motivando e fomentando isso.
Então, quer dizer, há alguém por trás que fomenta uma coisa que não é verdade, porque o STF... O senhor acha que essa linha que é seguida aí da imprensa, você acha que é nociva ou não à sociedade, da forma que eles vêm conduzindo, alguns órgãos vêm conduzindo essa imprensa, que ao mesmo tempo que se não tiver um contrato, a pessoa não presta, se tiver, vira um Deus? Eu vou deixar para as pessoas fazer essa avaliação. Eu sei o seguinte, eu quero passar aqui a informação correta do STF. O STF pacificou uma demanda, uma dúvida que existia em todo o Brasil, em todos os territórios, que algumas câmaras de tribunais de justiça de vários estados entendiam que o MP não tinha prerrogativa de investigar, que era tal da PEC 37. Outros entendiam que tinha. E, quer dizer, não havia uma coisa pacificada. O STF pacificou na semana passada que o Ministério Público tem o poder e atribuição de investigar prefeitos e ex-prefeitos. Ponto. Isso foi agora. Conclusão. Anulação do meu inquérito, do meu processo, da minha sentença, no primeiro recurso que eu mandei para Belo Horizonte, e que assim eu tenho certeza e confio na justiça acontecerão com os outros, esse quesito dessa anulação, ela é apenas um dos quesitos que anula tudo. O fato do MP não tinha poder, aquela Câmara entendia isso. Mas, além disso, nós temos lá mais algumas dúzias de fundamentação que prova que aquele inquérito era um inquérito viciado, que não me deu oportunidade de defesa, que não retratava a verdade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que não existe... A decisão será mantida. Não, a decisão pode até ser cassada, porque o STJ agora, o STF, que é a Corte Maior, mostrou que o MP tem o poder e o direito e a atribuição, e que eu também concordo com isso. O MP tem que realmente investigar e tem que ajudar, tem que ser uma das ferramentas para poder acabar com a corrupção, para poder moralizar o país. Eu concordo com isso plenamente. Então, o STJ agora é obrigado a concordar com a Corte Maior. Mas isso não quer dizer, e não acontece e não acontecerá, que, como diz ele, 99% ele vai para a cadeia. Certo. Quer dizer, por que não fala então 100%? Porque 99% é 100%. Então fala logo 100% para a gente ver, eu voltando à cadeia agora no mês de junho. Mas o que eu quero falar é que ele tem direito de falar o que ele quiser, você tem direito de falar o que você quiser, Arthur, que está no direito, o Alexander... Aquele velho ditado, né, que o papel aceita tudo, também o microfone aceita. Né? Claro. O que eu tenho é a certeza de que eu confio na justiça, eu tenho a certeza de que a justiça não me faltará, como o povo de Pirapora nunca me faltou, e que Deus também nunca me faltará, como nunca tem me faltado. Agora 8h43, 8h43, vou falar com o vídeo aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Eduardo Sai. Pode falar, Eduardo. Queria fazer uma pergunta para o prefeito, eterno prefeito Vargas Montague. Ô Vargas, primeiramente, bom dia. E eu queria saber se você ponderasse sobre essa união política do atual prefeito, Léo Silveira, com Indalécio Garcia, e que você ponderasse também, porque quando eu ouço a fala do Emerson Santos, eu vejo um medo, um terror de enfrentar você nas urnas. Você ponderasse sobre isso? Eu queria aproveitar a oportunidade, a fala pertinente aí do ouvinte, o Eduardo, lá do SAI, Vármelo, que vamos já entrar nesse assunto, né? Que é tão esperado, o pessoal quer saber de detalhes, né? Uma vez que o grupo político de Vármelo, né, fez campanha, elegeu Léo Silveira, o povo, juntamente com seu apoio, apostou que Léo Silveira, como candidato, que daria sequência ao crescimento, ao desenvolvimento que vinha acontecendo em Pirapora, tanto na área estrutural, como também na área da saúde, da educação e administrativamente. E o que foi que aconteceu que não veio esse desenvolvimento, não veio esse crescimento nessa administração atual, vamos, se foi você que plantou esse novo prefeito, que fez com que o pessoal que já vinha acompanhando você há já 2 mandatos, que comungasse com essa nova proposta de que realmente os avanços continuariam acontecendo? Primeiro eu quero mandar um abraço para Eduardo do SAAI e junto
a esse abraço a ele, eu quero abraçar todos do SAAI, essa grande autarquia que nós temos. O Eduardo é assim, o Eduardo é amigo meu de muitos anos, e ele já me ligou quando eu estava tendo a oportunidade de falar nos microfones de qualquer meio de comunicação. Ele já me ligou me criticando também, ele é super autêntico, e eu fico muito feliz com seu questionamento, sua pergunta, Eduardo. Na realidade, é uma avaliação e uma reflexão que eu vou deixar para vocês e para o povo de Pirapora fazer. Eu tenho a minha opinião pessoal, eu não entendo que é a modelagem correta de fazer política. Eu cresci ouvindo algumas pessoas, ou muitas pessoas falando que em política tem cachorrada, que em política tem incoerência, mas eu te falo com certeza que eu nunca trabalhei nessa linha de incoerência, de entender que política tem que ter deslealdade, que tem que ter isso tudo, não comigo, ou com o Pedro, ou com o João, mas eu falo aqui com a cidade. Então, eu vou deixar para que a população de Pirapora faça essa reflexão e cada um entenda da maneira que tem que entender. Eu tenho o meu posicionamento. Eu te falo, Arthur, sobre essa sua fala, de que, de fato, nós trabalhamos, e não foi eu, foi todos nós. Eu tentei acertar, a gente sabe que na vida a gente acerta muito, mas a gente também erra, e eu confesso para você que erramos dentro de um grau que a gente não sabe falar o tamanho. Eu confesso para você que tem sido uma decepção, não para mim, porque a gente que está na política, a gente pode ter esse tipo de decepção, como eu falei, mas realmente ele tem faltado com Pirapora, com o povo de Pirapora, com a nossa cidade. E o bom disso tudo é que política é de 4 em 4 anos, e praticamente 30 meses já se passaram, e agora o povo é que avalia, é o povo é que põe, é o povo é que tira. Então eu vou deixar isso a cargo da população de Pirapora. Eu entendo e vejo muito, Arthur, quando as pessoas ficam falando de crise. Desde que eu era criança, eu vejo o povo falar que as prefeituras estão sem dinheiro, que tem crise, que não sei o quê. Mas eu nunca concordei com isso, não, porque você, Arthur, para ter seu dinheiro, você tem que levantar de manhã cedinho e trabalhar. O Alexander tem que trabalhar, o André Carioca tem que vender os panfletos dele. Todo mundo tem que trabalhar. Prefeitura não, você está dormindo, o dinheiro está caindo na conta. Você está acordado, o dinheiro está caindo na conta. É feriado, o dinheiro está caindo na conta. Porque a máquina do Estado, a máquina do município, a máquina federal trabalha para gerar impostos, e esse dinheiro cai na conta da prefeitura, e basta ter gestor que tenha... a gente vê muito os debates de que... outro dia mesmo eu ouvi, Eduardo, alguém falando, porque a junção era para unir forças para trabalhar por Pirapora. É claro que Pirapora tem muitas pessoas importantes que têm conhecimento e tudo mais, mas não se iluda não, que quem tem que ter prestígio, quem tem que ter respeito, e quem fala pelo povo de uma cidade, pela cidade, é o prefeito. É esse que abre porta, é esse que tem o dom e a condição e a capacidade de buscar recursos para poder melhorar a vida das pessoas de uma cidade, para melhorar a cidade e valorizar principalmente os servidores públicos. Vármulo, a união do prefeito Léo Silveira com a oposição e da Leste do PSDB, também do Beto Fulgêncio, que é presidente do PMDB, o que pode nos falar aí sobre esta fusão? O que você pode nos trazer? Terá resultados favoráveis ao povo de Pirapora? Será benéfico para a nossa política aqui em Pirapora? De que forma que você vê essa fusão entre Idalécio, Beto Fulgêncio e Léo Silveira? Arthur, eu tenho uma visão dessa fusão, como diz você, e volto a repetir aquilo que eu falei antes, de que antigamente achava que política valia tudo, que todo mundo podia fazer o que quisesse, que só não pode perder. Que só não pode perder e tudo mais. Eu não acredito nessa máxima, eu continuo ainda na linha da coerência e tudo mais, mas se entender o que é assim, e
Aí eu jogo a bola de novo para o povo de Pirapora. É o povo de Pirapora que vai avaliar. Eu não quero deixar aqui a minha opinião sobre isso. A minha opinião, ela existe. Eu estou convicto do que eu sei e penso sobre isso, mas eu deixo para o povo de Pirapora ver e avaliar. Não vai ser eu que vou criticar ou aplaudir essa junção. Muito bem, agora 8 horas e 50 minutos, 8h50. Vamos falar com o ouvinte na linha aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Com o que eu falo? Neia. De onde, Neia? Buritizeiro. Pode ficar à vontade. Parabéns ao ex-prefeito Wagner por tudo que ele fez em Pirapora, né? E o povo tem saudade dele e a minha família apoia ele em Pirapora, porque ele transformou Pirapora. Agora, sobre a questão do Léo, prefeito, hoje está um fracasso. A partir do momento que ele trai o seu grupo político e se une com quem queria derrubar ele, para mim e o povo de Pirapora, e eu falo porque eu tenho muitos familiares em Pirapora, isso é revoltante e não está com nada. E o carnaval de Pirapora esse ano foi péssimo. Eu falo porque meus familiares veio e achou um fracasso. Onde que vamos fazer banda de marchinha? Carnaval de Pirapora, dos tempos atrás, é axé, meu amigo, porque Pirapora tem muitos baianos, nordestinos. Agora fazer carnaval de marchinha, ridículo. Essa é a minha opinião. E o senhor Léo traiu o prefeito dessa maneira, ficou feio, gestor, para você hoje, tá bom? Bom dia a todos. Tá ok, obrigado, Déia. Bom dia para você. Né, um abraço para você e muito obrigado pelo carinho, pela amizade e um abraço aí para todos os moradores de Buritizeiro. E é isso que eu tô falando, Arthur. Não precisa de eu dar minha opinião, de eu manifestar o meu sentimento, o meu entendimento, porque aquela história de que o povo antigamente falava muito, o povo é bobo, o povo gosta de circo e pão. Não existe mais isso, não. Todo mundo está aí vendo, e eu te falo ainda com toda sinceridade, você pode saber que de todos os lados políticos, todo mundo tem um entendimento e sabe avaliar todas as situações políticas. Vármulo, a preocupação maior que a gente tem visto aí na população em Pirapora, acho que cada um de nós aqui piraporense, tanto o piraporense que é conterrâneo daqui, como aquelas pessoas que vieram de fora e que acreditaram no nosso município, que hoje foram acolhidos por Pirapora e que são realmente considerados piraporenses. Não é porque a pessoa nasceu e a pessoa escolhe onde morar, né? Não escolhe onde nascer, mas onde morar, e todos são realmente piraporenses e torcem por uma Pirapora melhor. E a gente vê essa mudança toda na estrutura, depois do rompimento de você, do seu grupo com o Léo, a gente percebe que centenas e mais centenas de servidores contratados foram exonerados e houve essa nova fusão aí entre Idalécio, o Léo e o Beto Fulgêncio. E a preocupação maior é a questão da desestruturação da própria administração. Só por exemplo, nós temos aqui o secretário de saúde, Simvaldo, né, que vinha desenvolvendo uma gestão considerável na saúde aqui no município de Pirapora, uma pessoa que é bastante destacada na área de saúde. Ela foi simplesmente exonerada, né, e não tirando o mérito de quem está na pasta, mas a gente percebia que era um secretário bem mais preparado do que qualquer outra pessoa que pudesse assumir aquele cargo. Foi exonerado devido a esse rompimento e vários outros cargos que se perderam aí, vários contratados, centenas, e acabou que a coisa foi piorar mais ainda, e o povo cobra respostas. Você, quando foi prefeito, sabe disso. A gente quer ver respostas, quer ver as coisas acontecendo, a cidade evoluindo, e o que a gente está percebendo é a inércia da administração. O que você tem a nos falar sobre esse rompimento, essas centenas de pais de famílias que foram exonerados? E me parece que se houve uma nova fusão de grupo, né, e esses cargos não foram assumidos, né? A preocupação maior é o seguinte: se tinha uma estrutura que estava caminhando, engatinhando, agora paralisou, como fica a situação de Pirapora? Na realidade eu estou acompanhando isso de perto, estou vendo, eu te confesso que eu fico com vergonha do povo de Pirapora, porque no fundo, eu
acabei que eu que apresentei, avalizei, e eu tinha certeza e a convicção que tinha tudo para poder continuar Pirapora crescendo, desenvolvendo, e a gente vê essa decepção que está aí. Mas eu quero continuar acreditando que esse quadro vai mudar, eu quero continuar acreditando e torcendo para que as coisas voltem à normalidade, no sentido de que a cidade volte a crescer, que volte a preocupar com nossos bairros, com nossas famílias, com nossas crianças. A única coisa que eu posso fazer, se você me perguntar, eu peço desculpa ao povo de Pirapora, eu errei, tem decepcionado tanto a mim como a população de Pirapora, mas o que eu vou continuar fazendo, Arthur, é rezando para que o nosso gestor, o gestor de Pirapora, encontre discernimento para poder encaminhar as coisas, preocupar com a nossa cidade, preocupar com nossos bairros e com a nossa população. Eu tenho que acreditar que ainda pode dar certo. Olá, então agora 8h56. Vamos falar com mais um ouvinte na linha aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Carlos Alberto Xavier. Bom dia, Carlos. Meu comandante, já estou aqui de Pontilício. Pois é, comandante, eu quero te pedir desculpas por não ter te visitado, não ter te escrito. Eu senti como você, na minha carne, quando você foi preso. Um homem que trabalhou para uma cidade. Como você trabalhou, é difícil aqueles que são seus amigos assumir, né, essa questão, porque eu estou decepcionado com a justiça. Eu decepciono, porque o que você fez, nós temos lá quando eu saí, tinha lá 96 presos. Tudo aquilo dependeu de você. Quantas almas você tirou, quantas famílias você tirou para nos ajudar a construir parque. Quantas pessoas você tirou para que eles pudessem ter uma vida mais digna. Isso eu quero te pedir desculpa, não sou político, como eu já falei com você, não perdoei. Eu acho que você é um garimpeiro, né? Toda vez eu te chamei de garimpeiro. Você é um homem que faz tudo, que faz pronto. Se nós estamos vivos lá, que nós temos que ter a consciência de você. Eu sei que eu mexi em relação. Tem que estar consciente comigo mesmo. E da mesma maneira você, Vamos. Aceita o meu abraço, as minhas desculpas, e espero que você novamente, para que nós possamos trabalhar. Eu estou encostado na minha casa, pela época que vai vir. Eu quero ajudar a população de Pirapora. Ajudando aqui, não estou ajudando só Pirapora. Eu estou fazendo que essa terminou. Muito obrigado, Vamos. Um abraço. Meu amigo, meu comandante Xavier, quero falar com o senhor que eu ouvi isso, essas palavras da boca do senhor, enche meu coração, minha alma de alegria. Eu tenho certeza que a minha família também se conforta muito em ouvir isso. Olha, o que foi bom dessa história toda foi poder receber essa manifestação de carinho de você e de toda a população de Pirapora. Eu não esqueço o dia que eu estava lá em casa e chegou Dona Regina e seu Elias, que mora aqui na Avenida Brasil, que a mãe que mora aqui na Avenida Brasil, que chegava, me abraçava e chorava, que falava que me considerava filho deles. Eu não esqueço o dia que eu fui lá na Joia Móveis dar um abraço de Dona Meire e seu Bené, e os dois me abraçaram, chorou. Então, como se eu puder falar aqui, eu ia passar o dia todo citando nomes igual da amiga Dorinha e tantos outros que estão aqui na minha mente, mas que eu acho que o momento não é propício, comandante. Então eu torno a reafirmar que, com todo o sofrimento, a privação de estar com meus filhos valeu a pena, porque eu tenho a consciência tranquila
que eu melhorei a vida de centenas e milhares de pessoas como a nossa cidade. Desculpem a emoção. O senhor realmente tocou no fundo da minha alma. Agora 9 horas em ponto. Daqui a pouco a gente volta. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito bem, agora 9 horas e 3 minutos, 9 e 3, voltamos aqui com um papo bacana, bem agradável com o ex-prefeito Wármulo Fonseca Braga. E agora vamos falar aqui com um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com Lourdes da Barraca. Tudo bom, Lourdes? Bem, você? Pode ficar à vontade, tá? Wármulo, bom dia, meu amor. Bom dia, Lourdinha. Graças a Deus, muito bom te ouvir. Ó, quero te dizer uma coisa. Jesus te ama e eu também te amo, todos nós te amamos. Eu conheço você há 16 anos, mas esses 16 anos eu aprendi a falar muito de você, como homem público e como ser humano, tanto de você e sua família. E todo mundo, Wármulo, tem uma missão a cumprir na vida. Foi sofrido, foi, o que você passou foi, mas foi uma aprovação, talvez, de Deus, que Ele te deu. Verdade. Porque vai vir muito mais coisas boas na sua vida. E só quero dizer para você, eu te amo, eu rezei demais por você, amo a sua família demais.
nesses 16 anos, para mim, que eu te conheço, parece que são 100 anos que eu te conheço. Sei de todas as injustiças que você passou nessa vida, mas eu estou aqui, dentro dessa cidade de Pirapora. Enquanto eu viver aqui, eu vou estar do seu lado, sempre estarei do seu lado. Quem sou eu para dar conta de falar o que Pirapora ganhou com você, o que Lagoa dos Patos ganhou com você, o que você fez com Pirapora? Se eu tivesse um dia para pôr na cabeça do povo, para falar para o povo, em letras, em números, o que Pirapora ganhou com você aqui, não daria. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui, estou do seu lado. Por tudo que você precisar de mim, qualquer dia, de noite, de dia, qualquer hora, eu estou aqui. Muito obrigada, meu amigo, por eu ter te conhecido. Muito obrigado por você ter sido prefeito de Pirapora. Muito obrigada por você estar aqui de volta. Tá bom? Belinha, ô Lourdinha, eu também te amo. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade que sempre manifestou e teve a minha família. Pode ter certeza que eu saí de lá, por mais que você tenha esse conceito de que eu sou essa pessoa aí que você tanto falou, gerou os elogios, mas você pode ter certeza que foi uma aprovação difícil, sofrida, para mim, para minha família, para meus amigos, como você, mas eu saí de lá uma pessoa muito melhor, mais generoso, mais compreensivo, e você pode ter certeza que eu também te amo. Mas Deus vai ajudar você e sua família, e com as minhas orações de todos os dias, com o poder de Nossa Senhora de Fátima, e primeiramente aquele que está lá em cima olhando para nós, você vai superar. É doído, é difícil, mas você vai superar tudo isso, você e sua família. Mas quero te falar que eu já superei. Eu vou falar igual falei com o Padre Raimundo. Graças a Deus, o apoio de vocês, as orações, as cartas que eu recebi, as centenas de livros de autoajuda. Outro dia eu estava em casa e o Padre Raimundo foi me visitar. E ele chegou lá, foi a primeira vez que ele foi me ver depois que eu saí da cadeia, e ele chegou lá me abraçando e falando, olha, eu vim aqui te trazer o meu apoio, o meu conforto. Aí eu brinquei e ri. Não, Padre Raimundo, espera lá. Se o senhor tiver outra pessoa que está mais debilitado, que está mais frágil, vamos embora pegar a sua força junto com a minha e nós vamos levar para essa pessoa, porque esse tempo para mim foi igual o Dodete. Foi muito sofrido, mas eu tive uma capacidade de superar, de sair com a cabeça erguida, de entender que aquilo também foi importante para mim, como tudo isso que nós falamos, e de lá não ficou tudo perdido, não. Deu para mim fazer umas reflexões e rever alguns conceitos, e como eu te falei, de repente eu tenho certeza que eu saí melhor, eu saí mais bom, eu saí mais generoso, e talvez isso precisava para mim dar continuidade na minha vida. Mas um abraço, e depois eu quero te ver para te dar um abraço. Muito obrigada. Deixa eu te falar. Eu moro no mesmo lugar, no mesmo endereço que você sabe. Minha casa não é minha, é sua. Esteja disponível para a hora que você quiser, meu amigo. Muito obrigado, obrigado por ter conhecido você. E obrigada por você estar aqui junto com nós. Então. Eu que agradeço por você existir, Lourdinha. Tá, bom dia para vocês. Muito bem, agora 9h08. 9h08. Vamos lá, Arthur Nascimento. Varmo, quem ligou pra gente agora há pouco aqui também foi a Isabel. Ela é do bairro Nossa Senhora de Fátima, a Isabel do bairro Nossa Senhora de Fátima, e ela parabeniza por ter implantado em Pirapora o pré-vestibular municipal, e segundo ela, a filha dela passou na faculdade em São Paulo, está cursando hoje a universidade, a faculdade, assim como os amigos dela também, que estão cursando a curso de Direito, Engenharia. Ela vem agradecer essa iniciativa que foi criada no seu mandato, né, de prefeito. Obrigado, Isabel, mas na realidade não é a Isabel que tem que me agradecer, não. Eu é que tenho que agradecer a Isabel, a família dela, a todos os piraporenses de ter, como eu já falei aqui diversas vezes, ter me dado a oportunidade, ter confiado a mim o destino deles e da nossa cidade, para que eu pudesse mostrar o meu potencial, o meu talento, a minha vontade de fazer por Pirapora e pelas pessoas de Pirapora. Então aqui, Isabel, se a gente sentar um de frente com o outro e botar na peneira ou na balança quem tem que agradecer o outro,
é eu que tenho que reverenciar, aplaudir e agradecer muito a você, sua família e todos os piraporenses por ter me confiado os 2 mandatos de prefeito de Pirapora para me colocar a minha vida à disposição de vocês, como eu fiz. Quem mandou aqui também pelas redes sociais, manda parabenizar e manda cumprimentar o prefeito Vármulo, é o nosso amigo lá, o Jander, do Sagrada Família. Obrigado, Jander. Jander é um amigo meu de anos e companheiro político, também um cara igual Eduardo, de uma convicção forte, que o que ele tem que elogiar, elogia, o que ele tem que criticar, ele critica, e tem um grande futuro político pela frente. Muito bem, agora 9h10. Também te mandar o alô que está lá em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, curtindo a nossa programação via internet. O Davi, o Douglas, Kathleen, também Richard, em Vespasiano, tá aí para vocês. Bom dia. Vamos lá, então, 9h10, vamos para mais um vídeo na linha aqui. Alô, bom dia. Bom dia. É com quem eu falo? É Cida. Tudo bom, Cida? Tudo bem? Fala de onde, Cida? De Pirapora mesmo, aqui Do centro. É. Pode ficar à vontade. Vármulo? Fala, Cida. Aqui é Cida Floresta. Ô, Cidinha, tá bom, linda? Eu tô bem. Dá um beijo e um abraço, Dona Maria. Com todo prazer. Eu tô te ligando, te agradecendo por tudo que você fez, por nossa família, ainda faz. Tá? Como diz sua música de campanha. Nossa música, você está guardado em nossos corações para sempre, Vármulo. E a gente conta com você até hoje. Que Deus te dê muita força, tá? Pra você seguir esse caminho, tá? Que é muito cheio de obstáculos, muito cheio de disse-me-disse, mas você chega lá. Com certeza, Cidinha. Viu? Na realidade, faz parte da vida, né? Com certeza. As quedas é pra gente levantar com mais força, levantar mais forte. A gente cai, mas a gente sobe. Justamente. Né? Minha mãe tá mandando um abraço grande pra você, tá aqui chorando. Viu? Gostar de ver você falar na rádio. Que se precisar da nossa família, nós estamos presentes a você. Eu sei disso, Cida. Eu te agradeço muito. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo aí. Obrigado. Um abração. Fique com Deus. Tchau. Tá aí agora 9h12. 9h12, vamos lá, Arthur Nascimento, traz pra gente, Arthur, notícias. Não tem como não tocar nesse assunto, a gente tem que voltar a esse assunto, a preocupação é de toda a população, a situação de Pirapora vem atravessando, você percebe aí, todo mundo tem percebido que a administração realmente não está fluindo, a gente percebe inúmeras obras iniciadas e não finalizadas, a gente percebe inúmeras ruas começada ali a pavimentação, paralisada, começado o bloqueamento, igual no caso do Sagrada Família, que começou lá um bloquete lá que não conseguiu bloquetar nem um quarteirão, já está paralisado as obras lá, causando transtorno, na maioria das vezes lá com impedimento de passagem da rua e há vários meses causando transtorno para aquelas passagens nas ruas. A gente percebe toda essa paralisação depois da administração anterior e a preocupação que tem todos aí em saber como que Pirapora vai poder voltar a fluir. Muitos me questionam e me perguntam aqui através dos telefones aqui, ligando, querendo saber qual a sua pretensão, será se você vai estar voltando aí como candidato na próxima eleição, uma vez que a gente percebe que o povo não está satisfeito com a administração atual, infelizmente tem que ser falado, o que é público tem que ser dito. Arthur, eu te confesso que eu também tenho ouvido muito isso, eu tenho visto o sentimento da população de Pirapora e infelizmente eu torno a repetir que houve de fato essa nossa decepção com que aí está, com esse moço que aí está, mas eu continuo ainda acreditando, torcendo, rezando para que ele tenha atitudes de fazer aquilo que foi comprometido durante as campanhas, os palanques eleitorais, de cuidar da nossa cidade e do nosso povo. Eu acredito nisso. Você, Jones, tudo, aí você quer saber se eu sou candidato. E aí eu volto a lembrar da fala do meu amigo Eduardo do SAI, que ao falar da preocupação que quando querem até me colocar na cadeia de novo agora em junho, pela boca daqueles que não me compreendem, ou pela boca daqueles que toda a vida trabalharam contra a gente. Então,
Essa é uma preocupação, aí Eduardo, muito sábio, que ele falou, Wagner, quando eles falam dessa maneira, eu vejo que eles já estão preocupados com essa possibilidade. Porque eu tenho falado com todo mundo, eu tenho meu escritório aqui, eu encontro com centenas de pessoas por dia, e o que eu tenho falado com todo mundo é que nós não estamos ainda no momento de falar em política, de falar de eleição, de falar de candidatura. É um momento que nós temos que ficar unirmos as nossas forças para poder mandar um fluido positivo para que o prefeito, a prefeitura, todos os secretários tenham a consciência e a responsabilidade de entender que lá eles estão para cuidar da nossa cidade, do nosso povo. Então, toda essa insatisfação que você falou aí, é claro que eu não sou cego, ninguém é cego, e todos nós estamos vendo, isso é público e notório, mas eu vou continuar acreditando que isso vai mudar e que eles vão reagir, que eles vão melhorar. Sobre a minha condição, que você quer saber sobre a minha condição política... Falar o tema 99%... Não, tem condição de ser... Não, pois é. Quem fala 99% é porque quer falar 100%, né? Então, 100% acredita que eu estou indo para a cadeia no meio, e eu 100% tenho certeza que não. Mas o que eu quero falar é que você quer saber a minha condição política hoje, Isso. Depois de tudo que eu passei. Quem aposta ou quem prega que eu estou inelegível não está apostando certo. Aposta, mas perde. Hoje, eu não tenho inegibilidade, eu tenho processos de várias naturezas, que eu tenho o direito e a prerrogativa de me defender. Então, a minha situação hoje, se você me perguntar, eu estou na condição de elegibilidade, hoje eu estou. Não quer dizer que amanhã de manhã eu esteja, mas também o que eu tenho falado com todo mundo é que não existe eleição esse ano. Não tem que se falar em eleição. Se você me botar uma faca no meu pescoço e me perguntar, eu vou falar que não. Passa preparado. Eu sei. Eu já fui prefeito 4 anos. Tudo que todo mundo quer é ser prefeito uma vez. Já fui 4 vezes. Não foi 4 anos, foi 4 vezes. Então, na realidade, eu agora quero organizar minha vida, quero dedicar minha família. Quando o pessoal tem falado aí que a crise está tão grande aí, que tem prefeito querendo largar o cargo, igual a situação que veicularam aí, que em Pirapora, em Vaz da Palma, aliás, o prefeito lá está pensando seriamente em deixar o cargo, que a dificuldade é muito grande, aqui em Pirapora está muito difícil de se administrar. O senhor acha que isso aí é apenas uma desculpa ou é falta de competência mesmo? Não, aí volta aquilo que eu falei mais cedo. Esse choro de prefeitura, que a prefeitura está quebrada, que não tem dinheiro, que não sei o quê, isso eu ouço desde que eu sou criança. Prefeitura, você tem nome de estudo, é gestor, você tem que ser gestor. Quando você é gestor, ser gestor significa priorizar. Você tem que saber o que é mais importante naquele momento, você tem que saber de todas as demandas, porque a prefeitura é o que as pessoas querem na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, num dia, é o que a prefeitura precisaria ter durante 200 anos. Mas aí é que está a palavra gestor, aí é que está a palavra prioridade, que está a palavra saber o que é que você tem que priorizar naquele momento. Se é o que está com mais dificuldade, a saúde, então vamos priorizar a saúde naquele momento, para depois priorizar a educação, e vai fazendo esse jogo. Mas tem que respeitar, no caso que a pessoa que não está conseguindo tem o direito, né, de pedir para se exonerar do cargo. É direito daquela pessoa que não está conseguindo, então, até mais bonito até, né? Pedir para sair do que tentar e não está conseguindo, está patinando. Essa leitura eu vou deixar por conta suas. O que eu entendo é que não existe isso de ter dificuldade, de que falta recurso. É claro que o recurso não dá para atender todas as demandas que existem, mas você tem que ter a capacidade, tem que ter a inteligência, tem que ter o talento para poder saber conduzir os recursos de maneira que você atenda todas as áreas e leve de maneira que a população fique satisfeita e a cidade fique satisfeita. Muito bem, agora 9h19. Vamos falar com mais ouvinte na linha aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Lúcia. Tudo bom, Lúcia? Tudo. Pode ficar à vontade. Eu quero deixar aí uma frase para Wagner. Sim. Que tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite
que ele possa ser realizado. Eu quero parabenizar pela competência, pela força e saber que ele acreditou em Pirapora e ele realizou vários sonhos de muitas pessoas. E assim, ele é uma referência aqui para as pessoas da região toda. Assim, todo mundo fica querendo uma pontinha dele para os prefeitos que estão na gestão hoje, tá? Quero deixar um forte abraço aí e que ele vai ter tudo que ele merece. Tá ok, obrigado pela participação, tá, Lúcia? Ô, Lúcia, eu também quero te abraçar e te agradecer por esse pensamento. E você pode ter certeza que, com toda humildade, eu me sinto realizado. Eu entendo que eu já tenho tudo que eu mereço. Eu tenho uma família, uma mulher que eu amo muito, que é a Marcela. Eu tenho meus 3 filhos, que é a razão da minha vida. Eu tenho minha família. Eu tenho o carinho e a amizade de todos vocês de Pirapora. Estou na política, já fui prefeito 4 vezes e que me deu a condição e a oportunidade de fazer o bem e ajudar as pessoas. Então você pode ter certeza que querer mais de Deus aí é muita exploração. Deus já me deu tudo que eu queria e precisava. Queria perguntar ao prefeito, aqui mandaram aqui uma mensagem aqui para mim. Gil Serafim, sobre as pessoas que foram afastadas dos seus cargos, que estão respondendo processo juntos com o prefeito, principalmente na comissão de licitação, que eles podem falar sobre essa situação. Adil, eu queria perguntar ao ex-prefeito Vargas sobre as pessoas que foram afastadas do seu cargo e que estão respondendo processo juntos com o prefeito, principalmente a comissão de licitação, que eles podem falar sobre essa situação. Eu acho que você tem que consultar seu advogado, Adilson. Eu entendo o seguinte, quando eu venho aqui na rádio e falo com tranquilidade, que eu tenho certeza que todos esses processos que eu estou respondendo, que eu sou vítima, tanto quanto outros, porque, olha bem, eu falo aqui no microfone de peito aberto, você que presidiu a comissão de licitação, tanto e os outros, que dia que eu na vida entrei numa sala de licitação e pedi a algum de vocês, ou qualquer um que seja durante esses 8 anos, para fazer alguma coisa ilícita, alguma coisa fora do que é legal e moral. Quer dizer, então eu estou tranquilo, porque você é testemunha disso, como todos da comissão de licitação, sabe que eu nunca... Aí eu sou acusado e sou processado porque fraude de licitação, e eu tenho certeza que eu nunca pedi, eu nunca fui nunca entrei nas salas suas de licitação, eu nunca chamei vocês no gabinete para pedir nada ilícito ou que seja incorreto, e eu tenho certeza que vocês também nunca o fizeram. A gente sabe que como é tanta coisa que envolve a prefeitura, porque a prefeitura, Arthur, de comprar um parafuso, até uma máquina grande, um caminhão que seja lá o que for, a burocracia é muito grande, as formalidades é muito grande, e eu tenho certeza, e nós vamos provar para a justiça, como já estamos fazendo, é que não deixa de ser algum tipo de erro de formalidade que talvez poderia ter acontecido, mas eu tenho certeza que nem isso foi. Mas então eu quero encerrar, porque agora deu a hora de encerrar, né, Alexander? Agradecendo, eu quero de novo mandar aqui um abraço para a família de Anselmo Caires, com a partida do nosso amigo Paulo Caires, apesar de que partiram tantos de uns dias para cá, eu tenho uma saudade do meu amigo Rudy Gomes, mas lembrar aí de Dr. Avilmar, lembrar de Zé Oscar, Marcos de Oliveira, quer dizer, todos são amigos da gente que, infelizmente, alguns eu não pude estar para poder abraçar as famílias, mas eu quero falar isso, encerrar agradecendo a oportunidade de poder estar aqui. Alguns me perguntam e me encontravam e questionavam comigo na rua, por que eu não ia na rádio falar com as pessoas, e por que eu não ia na feirinha, por que eu não... na realidade, depois que você passa pelo que eu passei, você tem que readaptar novamente, Arthur, e começar a encarar o ambiente, encarar as pessoas, porque em alguns momentos você entende e chega numa rodada de pessoas que as pessoas que gostam, que quer te abraçar, mas em algum momento você fica assim meio cismado, será que ali tem alguém que foi dos que torceu contra, foi dos que ajudou a te levar para a cadeia? Então, mas o que eu quero falar com todo mundo é que eu estou livre, mas de cabeça erguida, tendo a certeza de que aquilo que eu falei, que se tudo que eu fiz não foi nada mais
nada menos do que tentar ou fazer o bem. Então, estou aí participando, indo, vendo, levanto de manhã cedo, vou em 2, 3 casas de famílias, porque me escreveram, como eu falei, 1.870 cartas, e eu quero até, eu vou ter uma biografia da minha vida, e eu falava muito que tudo que eu queria era poder colocar nessa biografia minha, dessa história de vida minha, essas 1.870 cartas, porque elas me ajudaram a tolerar aquele lugar, elas me ajudaram a suportar esses 16 meses na cadeia, mas eu não sei como que a gente vai colocar 1.870 cartas. Se cada uma tem uma página, já seria 1.870 páginas, mas foram cartas elas que me deram a sustentação de poder realmente conseguir suportar esses 16 meses na cadeia. E eu quero encerrar aqui, Arthur. Antes de encerrar, Vármulo, eu queria só cumprimentar aqui, acabou de chegar nos estúdios aqui, a doutora Fernanda Porto, ela que é bastante cuidadosa com as questões lá de Buritizeira, bastante preocupada, ela ferrenhamente lutando para que haja melhora em Buritizeiro, e eu recebi há pouco tempo a ligação aqui, a pessoa pediu não identificar, mas falou, aproveita com o Vármulo aí, se ele não puder sair candidato em Pirapora, que ele venha para Buritizeiro, que o pessoal vai estar recebendo de braços abertos. Ok. Na realidade, eu torno a falar essa questão de candidatura, eu não tenho impedimento nenhum hoje, e quando você não tem impedimento, se você tiver impedimento, o seu impedimento não é de uma cidade, o seu impedimento é de todas as cidades, mas eu não tenho, mas eu tenho certeza que em Buritizeiro, como Fernanda Porto está aqui, e que eu iria cumprimentá-la, Buritizeiro tem bons homens e mulheres prontas para poder cuidar daquela cidade e que merece, precisa realmente de alguém que zele e cuide, e eu tenho certeza que na hora certa o povo de Buritizeiro vai saber escolher o nome dessa pessoa, mas a minha paixão e a minha obsessão é morar em Pirapora, é ser amigo das pessoas de Pirapora, é ajudar, que seja indiretamente, ou diretamente, mas é cuidar do nosso povo e da nossa cidade de Pirapora. Vamos lá, então, agora 9 horas e 27 minutos, também vamos mandar aqui, a Tatiane de Tirano mandou dizer aqui, ó, para Vármulo, ele vai ser o eterno prefeito para ela, da vida dela, e que sempre estará com você no caso, tá aí o recado dela. Mas Tio Zé Raimundo também foi muito importante na história de Pirapora, né? E isso eu falo muito, Alexander, que se a gente puxar o histórico do povo de Pirapora, eu fui prefeito aqui, eu sei que já está bem cumprido, eu preciso parar até mesmo, porque pedi desculpa à nossa Ademir Santos, que nós entramos no programa dele. Mas ontem o Ademir falou, se tratando de Vármulo, né, é uma entrevista importantíssima, eu estou tranquilo para poder ceder um pouquinho mais de espaço, porque eu sei que é de suma importância, que todo mundo quer ouvi-lo, né? Tinha 2 anos, né, que eu também não ocupava aqui os microfones seus aqui da Rádio Pirapora, mas eu quero só voltar no histórico aqui, que eu falo muito, e eu vou falar, e já vou pedir desculpa, meu ex-colega Leônidas, meu ex-colega Zé Barata, que me fizeram uma visita cordial na minha casa, e nosso eterno prefeito Zé Floresta, do Atem, o próprio Zé Raimundo, que eu estava brincando aqui com Tati, que ela me colocando como eterno prefeito, mas nós temos que lembrar que o tio dela também foi muito importante, deixou muitas realizações em Pirapora. Mas lembrando, quando eles falam, porque o prefeito fulano rouba, o prefeito... É mentira, ninguém rouba nada não, Alexander. Não existe dinheiro para roubar não, Arthur. Não existe, porque você sabe por que não existe? Eu fui prefeito 8 anos de Lagoa dos Patos e convivi em Pirapora 8 anos, e todos os dias eu ouvia dos rádios, televisão e jornal de Pirapora que o ex-prefeito Leônidas estava carregando a prefeitura para ele. Isso é uma mentira tão grande que Leônidas, com 30 dias que ele saiu da prefeitura, e eu vou confidenciar isso aqui nos microfones ao vivo, Leônidas, você me perdoa, mas com 30 dias Leônidas já estava atrás de mim e falou, Vármulo, me ajuda com R$500 para resolver um problema dessa natureza. Eu fiquei 8 anos ouvindo falar que Leônidas estava roubando a de Pirapora, carregando. E você vê que era uma mentira. Agora vamos puxar o histórico dos ex-prefeitos. Vamos falar dos ex-prefeitos de Buritizeiro. Vamos lembrar de Chico Gamileira. Vamos lembrar de Edmundo. Vamos lembrar de Antônio Agapito. Vamos lembrar de Pato Salvador. Vamos lembrar dos daqui de Pirapora. Cadê? Então, não existe isso não. Mas há de forçar, de entender, de deixar
de levar as pessoas ao equívoco de achar que se faz isso. Mas eu quero mandar um abraço para todos, falar que eu estou em Pirapora, aqui eu nasci, aqui eu vou morrer. Quantas vezes eu lá na cadeia, eu assim deitado, olhando para cima e pensando, puxa vida, eu não vou ter coragem de voltar, Alexander, eu não vou ter coragem de voltar para Pirapora não, porque fizeram uma tão maciça, negativa contra mim naquele momento. Eu lembro, eu vendo na televisão uma mulher andando na Avenida Benjamin Constant, mostrando que era a Avenida Benjamin Constant, mas nem era, porque eu conheço a avenida, falando, olha, aqui saiu dinheiro para asfaltar essa avenida e não existe dinheiro. E era mentira. A Avenida Benjamin Constant, o governador veio aqui assinar um convênio. O dinheiro que ele liberou foi um quarto do dinheiro. Ele falou, Wagner, eu vou liberar isso em 4 parcelas. Liberou a primeira parcela, foi o que eu fiz da Benjamin Constant. Aí não liberou o resto do recurso. E lá, olha aqui, aí mostravam, aí deixaram entender, e deixaram as pessoas de Pirapora e de fora entender que o dinheiro tinha sido liberado todo e que eu tinha comido o dinheiro, que eu tinha carregado o dinheiro. Isso era uma inverdade tão grande. E com isso, eu ficava pensando, puxa vida, eu não vou ter mais coragem de voltar para Pirapora, eu não tenho coragem de andar na rua, eu não tenho coragem de ver as pessoas. E aí começou a chegar as cartas, as manifestações, eu vinha nas audiências, e cada vez via que o povo que me conhece acredita em mim, confia em mim, e sabia que nada disso procedia. Mas isso tudo eu estou falando para deixar bem claro que, por mais que eu pensava em ir embora e que eu imaginava, eu não conseguia achar no mundo um lugar que me coubesse e que coubesse minha família, que não fosse Pirapora. Então aqui eu nasci, aqui eu vou morrer, aqui eu moro e vou continuar morando, independente de qualquer coisa. E quem tem amigos e o carinho do povo de Pirapora igual eu tenho, jamais pensaria em sair daqui ou ir embora daqui por qualquer motivo de qualquer natureza. Então encerro aqui pedindo desculpa porque foi cumprida, porque também essa nossa entrevista, talvez a gente não conseguiu chegar às pessoas, ao coração das pessoas, aquilo que realmente as pessoas queriam ouvir. Eu volto a falar a frase de Eduardo Say, que ele lembrou e deixou bem claro, que aqueles que continuam jogando pedra comigo, em mim, com força, é aquela preocupação mesmo que você levantou, Eduardo. Talvez seja a preocupação da quantidade de pessoas que confia na gente, que gosta da gente, que gosta de mim e acredita nas minhas intenções e no meu potencial. Então eu tenho certeza que esses que batem vão continuar batendo e que querem até me levar para a cadeia na marra, sem a razão, o motivo. Vai ser agora em junho, né? Quer dizer, o motivo mesmo é esse que levantou, essa preocupação. Mas, na realidade, não se fala em política, não existe eleição. Agora, nós temos que torcer para que as coisas de Pirapora possa entrar no trilho e Pirapora possa continuar crescendo e desenvolvendo. Só antes de finalizar, Wagner... Mas não finaliza, então. Não finaliza, né? Porque a pergunta não quer calar. Né? A pergunta é a seguinte, a gente percebe o seguinte, primeiro eu quero agradecer, eu juntamente com o Alexander Silva, né, por ter nos dado essa oportunidade de primeira mão para que o programa Café com Notícias realmente pudesse fazer a primeira entrevista. A primeira, eu vou te falar primeira, então, longa entrevista, né? A InterTV me ligava, isso causou um ciúme, isso eu percebo que causou um ciúme muito grande, porque é um programa muito novo, é um programa que nós começamos agora no dia 6, né? Tem uns 50 dias do ar. Tem 50 dias do ar. Que pode ser sem credibilidade. Aí o que acontece? Então gerou um ciúme muito grande, a gente percebe, público notório, que as pessoas acho que ficaram com o coração um pouquinho ferido e acabou metralhando, né, nas outras emissoras a sua personalidade. E a pergunta que não quer calar é o seguinte, chegaram a falar a questão que quase que nos escapando aqui, sobre os 43 milhões, que me parece que são valores que é dado à causa, né? Várias causas, toda causa, ela acaba tendo lá uma questão do valor a ser pago, né? Não é propriamente um desvio. Toda causa ela tem um valor lá que é pleiteado.
não é mesmo? Se eu entro com a causa contra o senhor, entendeu? Eu vou querer uma indenização e não que eu venha receber, eu né? tenho aqui, vou te mostrar aqui agora. Então eu queria que você explicasse essa questão dos 43 milhões, né? E tiveram uma série de comparações aí com Petrobras, aquela coisa toda, né? E depois eu quero que você me fale também a respeito de que quanto que é a arrecadação mensal de Pirapora, por exemplo, se nós estamos arrecadando aqui na faixa de 13 milhões, em se tratando de 30 meses que a nova administração estão aí, são então 390 milhões de reais que entraram nos cofres públicos em Pirapora e que o pessoal questiona sobre também como está sendo empregado, se está realmente sendo muito bem empregado esses 390 milhões de reais. Arthur, eu quero só te fazer uma comparação, eu não vou entrar nessa filigrama aí, como diz, não, porque os que jogam pedra em mim e batem em mim, tem lá seus motivos, tem lá suas motivações, e só eles e Deus e a gente sabe por quê. Então, não adianta eu querer rebater isso aqui, porque amanhã já solta e falam e inventam, então isso não me preocupa não. O que acho interessante é que eu tenho eu tinha uma ação em Lagoa dos Patos, de uma eletrificação rural, que o MP me denunciou porque havia um desvio de 23 mil reais. O desvio, quando eles falam de desvio, não quer dizer que desviou para o bolso, não. É que você desvia o dinheiro de uma conta para outra conta, de uma finalidade. Por exemplo, você pega lá, o que aconteceu com esses 23 mil reais? Era de uma conta que era do Fundef, quando inventaram o Fundef, que era um Fundo de Desenvolvimento da Educação, e era um fundo que iniciou e que a contabilidade da prefeitura ainda estava patinando. Então você chegava e depositava, tirava, mas chegava no fim do ano, você tinha um valor que você tinha que acreditar nesse fundo, que era 25% do dinheiro da educação. Só que quando chegou num ajuste de conta, o contador meu tirou 23 mil reais e pagou uma conta de eletrificação rural, porque o dinheiro ali já estava excedente. Aí denunciaram que eu tirei o dinheiro do fundo da educação para pagar energia, que eu desviei a finalidade. Aí demorou-se anos para me provar que aquele dinheiro era excedente, que eu já tinha depositado naquela conta. O final chegou aqui agora, está em fase de alegação final, e o próprio Ministério Público que me acusou, já mandando o juiz, pedindo o juiz na alegação final dele, para me absolver, porque viu que não existia crime e pede a minha absolvição. Como desses inquéritos que foi feito em Pirapora, numa quantidade muito grande, vários viraram processo, mas como vários também foram arquivados por falta de fundamentação. Então, sobre toda essa questão aí que você levantou aí, eu de novo deixo para vocês refletirem, para vocês analisarem, pesquisarem, mas eu acho que não me cabe aí nessa discussão. Vamos lá, então, agora 9 horas e 37 minutos, vamos lá, começando, Arthur, brigadão Roxo, vamos encerrar aqui, nós já passamos em 40 minutos já do programa da DEMI, esse programa chegando ao final. Arthur, obrigado pela participação de hoje, beleza? Ok, Alexander, eu agradeço então também estar participando aqui, agradeço a presença do Wagner Fonseca Braga, a presença de todos aqui que vieram pessoalmente na Rádio Itatiaia Pirapora, né, cumprimentar o vereador Idelmar Cordeiro, cumprimentar a doutora Fernanda Porto, o Gesselito Freitas, cumprimentar o Chofre, o André Carioca, o Thiago, professor, o Matheus Felipe, professor Zé Paulo, enfim, agradecer e de antemão agradecer pessoalmente ao prefeito por ter nos dado essa preferência em nosso programa Café com Notícias. Amanhã a gente está de volta aí a partir das 8. Eu que agradeço, eu estou olhando aí que o pessoal não quer acabar a entrevista não, mas eu que agradeço, Arthur, e agradeço você, Alexander, e agradeço a todos que participaram do programa. Com certeza, talvez a gente não tenha tirado todas as dúvidas ou correspondido com a expectativa que talvez as pessoas teriam ou tinham de nos ouvir, mas eu quero falar que eu vou estar à disposição, Alexander. Em outro momento a gente está aqui novamente com mais calma, com mais tranquilidade. Pedir desculpa pelos momentos que eu tive de emoção, porque de fato foi uma experiência muito ruim e eu tive que reviver e relembrar tudo aquilo que eu passei. Eu pedir a todos desculpa por isso e falar novamente da minha gratidão, do meu carinho pelas orações, por ter estado comigo no momento de mais sofrimento e precisão que eu tive na minha vida.
vocês estiveram comigo e não me abandonaram. Um beijo e pode ter certeza que a minha gratidão por vocês de Pirapora é eterna. Você acabou de ouvir o programa Café com Notícia, com Alexander Silva.